Bota, bota, meu querido e minha querida, do jeito que vai e volta. E Lula sabe o que faz. O bobo da corte aqui é Bolsonaro. Bolsonaro tá lascado. Entrou na presepada e na armadilha armada e muito bem arquitetada por Arthur Lira. E o peixe é pego por onde? Pela boca. Olha só, meu querido, antes o curso eu vou lançar na sexta-feira que vem, dia 8 de novembro. E nós vamos ter uma aula, um aulão gratuito para você. Vou falar tudo sobre comunicação e vou te ensinar a se comunicar. Melhor do que eu. E a comunicação começa onde, Andréia? É com você. Como assim? É com você para com você. E eu vou te ensinar, vou dar um aulão e vou lançar o meu curso. Se prepara para fazer parte do meu curso, da minha comunidade. Sexta-feira que vem, às 17h30. E aí, não, preocupa não. Preocupa não. Não esquenta a cabeça com nada, não. Meu lindo e minha linda, Bolsonaro foi no Senado e pediu: Lula, pelo amor de Deus, Lula. Ô, Lula, você não tem coração, Lula? Cadê o seu coração, Lula? Pai, eu não vou botar o enfadonho falando aqui, porque eu não suporto enfadonho falando. Mas Bolsonaro disse e apelou para o sentimento e para o coração de Lula. Você conta, eu conto. Só uma dica, só uma dica. O coração de Lula é vermelho. E agora? O coração de Lula é vermelho. O meu também. E o seu também. E Bolsonaro? Lula tem coração e é vermelho. Pega o código central. Bolsonaro apelou, foi no Senado, deu entrevista e disse: ô Lula, Lula não tem coração para dar perdão os golpistas? Aí eu acho que Lula ficou olhando assim, né, e pensando: como é cínico e cretino uma patifaria dessa? Aprontou, aprontou, aprontou e agora tá pedindo perdão. Ai, perdão. Já jogaram a toalha. Deixa eu te falar uma coisa. Já jogaram a toalha. E essa explicação que eu vou dar aqui, para além de ser para você, meu lindo e minha linda, é pro gadinho. Gadinho, a partir do momento que Bolsonaro foi no Senado para dar um recado para Lula, perguntando Lula se ele não tem coração, eles jogaram a toalha. Oh, vermelho, que nem um coração de Lula. Eles jogaram a toalha. Por quê? Sabe que se porventura for aprovado qualquer tipo de anistia ali, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar. Ponto. Se for. Vai sobrar o quê, Andréia? Depois das condenações, todas, Lula, o presidente da República, tem o poder da anistia. Ele pode perdoar. Pode, André? Pode. Então, quando o Bolsonaro apelou para Lula, ele também está apelando para esse aspecto. Não obstante, crime grave não pode ser perdoado, nem pelo presidente da República. Crime grave não pode ser perdoado, nem pelo parlamento, com lei, com projeto de lei, porque tem um projeto de lei que eles querem aprovar anistia, que a gente já fala, que é o projeto de lei 2858. Mas também tem uma proposta de emenda à Constituição 70 de 2024, que também está tentando ali ver se anda. E ela tá na onde? Essa PEC 70 que o povo não está falando e que eu tô de olho nela, porque a gente tem que ficar de olho, porque senão passa por debaixo dos panos. Ela está na CCJ de Caroline de Tony. Então, mesmo qualquer situação, o presidente tem o poder da anistia, de perdoar, tem. Mas crimes graves não tem. E já tem um precedente no Supremo Tribunal Federal em relação a essa situação. Você lembra do Dudu, Daniel Silveira, que está no Chilindró, pegou quase 8 anos de cadeia, agora ele conseguiu ir para o semiaberto?
Aquele tiro, bala e bomba, aí pá, ameaçava, esbravejava, fazia discurso antidemocrático e tal e coisa. Teve o julgamento dele no Supremo Tribunal Federal em que ele foi condenado. Lá no julgamento, você sabe por quê que o Supremo Tribunal Federal derrubou a anistia que Bolsonaro deu para ele? Porque você não sei se você lembra. Ele foi condenado e tal e coisa. Bolsonaro, antes de sair do cargo, em dezembro, soltou um decreto de anistia para o Daniel Silveira. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Derrubou o decreto de anistia. Falou: ó, presidente da República não pode anistiar criminosos que têm um contexto de crime grave. No caso específico de Daniel Silveira, de atentado contra a democracia, incitação contra a democracia. Esse tipo de crime, para esse tipo de crime, não cabe perdão. Foi decidido lá atrás, por incrível que pareça, com a concordância à época do Procurador-Geral da República, o passador de pano, Augusto Aras, e também de Lindoura Araújo. Eu nunca vou me esquecer desse julgamento, por causa de uma cena hilária que teve no julgamento. Eu não sei se você lembra, meu lindo, minha linda, que quando a Lindoura Araújo estava lendo a peça de acusação, que é a vice-procuradora-geral da República à época, chegou a parte lá em que Daniel Silveira chamou e chamava, né, e gritava, e chamava Bolsonaro, a Alexandre de Moraes de comunista. Aí nessa hora a Lindoura Araújo não se aguentou e começou a rir. Aí o Alexandre de Moraes também não se aguentou e começou a rir, e um rindo para a cara do outro, e todo mundo começou a rir, porque Daniel Silveira chamou, dentre outras coisas, Alexandre de Moraes de comunista. Então eu não esqueço dessa cena patética. Assim como eu não esqueço, antes desse julgamento, Daniel Silveira, enquanto deputado federal, pegou a tribuna, acho que foi o último discurso dele, pegou a tribuna ali no plenário da Câmara de Deputados Federais, xingou Alexandre de Moraes de tudo quanto é tipo de coisa, agrediu, ameaçou, incitou ao crime, chamou Alexandre de Moraes de marginal. E eu não me esqueço. Por isso que eu sei todo esse contexto, está na minha mente, nas minhas ideias. Então, meu querido, Bolsonaro já jogou a toalha. Agora, ele não vai falar, explicar isso que eu estou explicando para vocês, porque eles precisam manter o gadinho engajado. Significa manipulado, com esperança de que vai dar certo. Mas já jogaram a toalha. Sabe que se for aprovado, o Supremo derruba. Aí a única solução que eles terão é o presidente da República, com anistia. E eu tenho que comunicar que nem essa solução vai dar certo, porque o presidente já, a partir desse precedente do Supremo, não pode anistiar crimes graves, notadamente atentados contra a democracia. Pega o código, pega o código. O desespero é total. Agora, que é hilário, patético, humilhante, é Bolsonaro agora, depois de tudo que fez, perguntar se Lula não tem coração. Para pensar comigo. Se o golpe tivesse dado certo, o que eles teriam feito com Lula? Primeira pergunta. Segunda pergunta: se o golpe tivesse dado certo, o que eles teriam feito com Alexandre de Moraes? E terceira e última pergunta: se o golpe tivesse dado certo, o que eles teriam feito com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco e Alexandre de Moraes já estava previsto numa das minutas de golpe, que seria a prisão dos dois. André, mas por que de Rodrigo Pacheco? Porque para você estabelecer um estado de sítio que está previsto na Constituição de forma constitucional, que seria uma intervenção no Brasil, precisa necessariamente da anuência, da concordância do presidente do Congresso Nacional,
que era e ainda é Rodrigo Pacheco. Por isso que estava prevista a sua prisão, porque ele não aceitaria nenhum tipo de intervenção, com a pseudo justificativa que teve fraude nas urnas, sendo que não foi provado nem pelos militares de Bolsonaro, não foi provado através de uma auditoria das Forças Armadas, juntou Exército, Aeronáutica e Marinha, com os especialistas em computação e tudo, e tecnologia, engenharia, e fizeram uma auditoria e não encontraram uma fraude. Logo, Rodrigo Pacheco não ia aceitar nenhum tipo de intervenção de estado de sítio com essa justificativa de fraude nas eleições, derrubando e depondo o Lula que foi eleito pelo povo. Por isso que estava previsto na minuta a prisão de Rodrigo Pacheco, que era presidente do Congresso Nacional. E estava previsto também a prisão de Alexandre de Moraes. E nas conversas de WhatsApp dos grupos extremistas estavam lá até que iam matar Alexandre de Moraes, que era para prender Alexandre de Moraes, trazer para o quartel das Forças Especiais de Goiânia, de Brasília para Goiânia, e no caminho iam matar Alexandre de Moraes e dar o sumiço no corpo para nunca mais ter problema com ele. E eu te pergunto agora novamente, o que que eles iam fazer com Lula se o golpe tivesse dado certo? E agora, Bolsonaro vem pedir para que Lula faça alguma coisa? Lula não tem coração? Eles iam arrancar o coração de Lula. E eu estou falando sério. Agora eles estão tentando se fazer de santos, de perseguidos, de pobres coitados lascados. Criaram uma situação de convulsão social, de quase guerra civil, com os bloqueios das GOs, das BRs federais, das rodovias federais. Causaram uma balbúrdia. E eu nunca vou me esquecer. Nesse período em que eles estavam causando toda a balbúrdia de bloqueios e tudo, eu fui em Brasília. Eu fui conversar, inclusive, com o deputado federal Elias Vaz, para saber o que estava acontecendo, qual que era o risco e tal. Aí, quando eu voltei de Brasília para Goiânia, o clima era de guerra. Tinha bloqueios em tudo quanto é lugar. A gasolina estava acabando, a gente não achava combustível para comprar, porque, como estava tendo os bloqueios, você não achava combustível para abastecer o seu carro. E um monte de gente no meio das rodovias, porque não tinha combustível e não tinha gasolina nos postos de combustíveis por causa dos bloqueios. E gente parada de tudo quanto é lugar, em todo local tinha um motim de bolsonaristas fazendo blitz, ameaçando, constrangendo. E eu vou esquecer disso? Eu não vou não. E olha que eu não sou ninguém na fila do pão. E você acha mesmo que Lula vai esquecer que se o golpe tivesse dado certo, talvez ele não estivesse hoje entre nós? Você acha mesmo que Rodrigo Pacheco vai esquecer que tinha uma minuta de golpe que foi encontrado com o assessor especial de Bolsonaro para assuntos internacionais, Felipe Martins, que tinha uma salinha ao lado do gabinete de Bolsonaro? Foi encontrado uma minuta do golpe que previa a prisão de Rodrigo Pacheco? Você acha mesmo que até mesmo o Arthur Lira, que é um oportunista, vai se esquecer que ele seria um dos depostos do cargo se Bolsonaro tivesse dado o golpe? Você acha mesmo que a galera do centro vai esquecer da musiquinha "Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão, se gritar, pega centrão", cantada por quem? Pelo general Heleno, que faz parte da cúpula golpista e que estava por detrás de toda a tentativa e conspiração de golpe ali na BIM paralela de Bolsonaro? O grupo do Centrão seria o primeiro a ir para o Chilindró, para o pau de arara. E você acha mesmo que todos vão esquecer? Só sendo realmente muito manipulado para achar que vai ter algum tipo de anistia. Eu sei que tem pessoas que estão respondendo que realmente foram usadas e manipuladas, mas foram, fizeram e aprontaram. E não eram incapazes.
eram maiores, capazes e responsáveis. E dentro do campo criminal, cada um responde por si. Mesmo que você tenha agido em organização criminosa, mesmo que você tenha agido a partir de uma massa e de uma multidão, você vai responder individualmente pelos seus atos. E é isso que ocorre hoje em relação aos golpistas. E eu tenho que dizer, 1.600 pessoas, mais ou menos, quase 1.300, receberam um acordo de não persecução criminal. Não vai dar nada. Vai pagar uma multa, vai usar uma tornozeleira, vai fazer um curso do que é democracia, prestar um serviçozinho à comunidade, acabou, não vai dar nada para essa pessoa. Agora, tem um grupo de 200, quase 300, que estão se lascando. E desse grupo, tem um grupo de 40 que está pegando 17 anos de cadeia. Cada um está respondendo segundo a sua culpabilidade. E isso serve de lição para nunca mais você ser levado por conversa de ditadorzinho populista, salafrário, covarde, golpista, que na hora do vamos ver, fugiu. O deputado federal Ottoni de Paula, ontem, pegou a tribuna novamente. Eu não vou botar aqui porque eu já estou meio. A gente conhece, né? O rato saindo do barco, já expliquei para vocês. Mas tá saindo. Ontem ele pegou a tribuna, lá na Câmara de Deputados Federais, e falou que quem levou o povo para o 8 de janeiro fugiu em dezembro de 2022 e que é ele que tem que ser responsabilizado. O Tony de Paula, bolsonarista, disse que quem levou o povo para o 8 de janeiro foi Bolsonaro e que é Bolsonaro que tem que ser responsabilizado, porque ele fugiu e deixou o povo se lascar enquanto fugiu para os Estados Unidos. Ele falou ontem da tribuna da Câmara de Deputados Federais. A direita criou o crocodilo, usou, abusou, agora vai enterrar. Escuta o que eu estou falando para vocês. Vai enterrar. Agora, enquanto eles puderem se aproveitar de tudo quanto é jeito, eles vão se aproveitar. Como, por exemplo, Arthur Lira. Em relação a isso aqui, só para encerrar, não haverá anistia. Pode fazer o que quiser fazer. Não haverá anistia. Esse é um tipo de perdão impossível de ocorrer. Porque se ocorrer, nós vamos ter uma guerra civil dentro de 3, 5 anos no máximo, porque virão novamente mais violentos e organizados para uma nova tentativa de golpe. Por quê? É uma república de bananas. Apronta, apronta, apronta e não dá em nada. 40 policiais tiveram que ser atendidos no dia 8 de janeiro pelos ataques dos golpistas. O cavalo lá quase morreu, que derrubaram e bateram no policial, bateram no cavalo. Ah, tudo santo, leva para sua casa. Aliás, não precisa levar para sua casa, porque tá na papuda ou na colmeia. Ou então fugiu para a Argentina e daqui a pouco Milei já disse que vai extraditar todos. E não vai haver perdão. Agora, eles sempre vão soltar essa situação para quê? Para manter o gado engajado. Eles precisam manter o gado engajado. Para isso, eles usam de quê? De mentira. É a mesma coisa isso aqui, ó. Candidato de Lira, presta atenção. Candidato de Lira consegue apoio do PL de Bolsonaro após a adesão do PT de Lula. Lira anunciou que o candidato dele era Hugo Mota. Lá atrás estava o Rubens Pereira, do PT, sinalizando que tinha um apoio do PT. Aí isso foi confirmado no dia seguinte. Assim que foi confirmado que o PT também estava apoiando Hugo Mota, junto com Lira, Bolsonaro correu e falou: vamos apoiar também, senão nós estamos lascados.
Se a gente ficar isolado nessa, nós estamos lascados. Aí você fala assim: "Não, André, tem um esquema aí, é porque eles falaram que vão aprovar a PEC da anistia". Eles não falaram isso. Eles falaram que vão atrás de justiça. Olha o que agora, eu só quero que você perceba a ordem das coisas aqui, ó. O PT apoiou primeiro, só depois o PL veio. Lula está articulando. Lula não vai perder essa para Bolsonaro. Agora, Arthur Lira joga dos 2 lados e é ensaboado. E o candidato dele à sucessão da presidência da Câmara, que vai ter eleições no início do ano que vem, Arthur Lira sai e entra outro, muito possivelmente esse Hugo Mota, ele tá passando o melzinho na boca do gadinho, porque o PL tem a maior bancada de deputados federais. 99 deputados federais foram eleitos em 2022 pelas urnas eletrônicas que tinha fraude. Ah, não, a fraude é. Entendi. A fraude é só porque Lula foi eleito. Aí teve fraude. Aí, quando a maior bancada de deputados federais foi eleito, não teve fraude. Ah, tá. De Bolso... Ah, e a segunda maior bancada de senador eleita, aí não teve. Ah, tá. Ô, povo cínico. É a maior bancada. Hoje não tem mais 99. Uns saíram para outros partidos, outras situações. Hoje tem 95. Continua sendo a maior bancada. E eles precisam desse povo para eleger Hugo Mota. Agora, o Hugo Mota deu entrevista, o candidato à sucessão de Arthur Lira. Deu entrevista, ele falou muita coisa. Eu destaquei essa parte aqui, ó, que ele falou na entrevista que ele deu, o candidato agora de Arthur Lira, do PT e agora do PL também. Ele falou assim, dentre outras coisas: nós tivemos um episódio triste, que foi o 8 de janeiro. Mas também não podemos permitir que injustiças sejam cometidas com pessoas que têm levado condenações acima daquilo que seria o justo para com a participação ou não dessas pessoas no ato. Em seguida, Mota disse que o Brasil precisa, de uma vez por todas, passar esse assunto a limpo e não permitir que isso aconteça. Foi um triste episódio de agressão às instituições democráticas do país. Ou seja, ele é ensaboado igualzinho Arthur Lira. Não diferente, Arthur Lira escolheu ele. A minha percepção, dentro do campo político e principalmente jurídico, do possível de ser feito dentro desse ambiente, que não seria inconstitucional. Porque eu falo para vocês que a PEC 70, que prevê anistia de todos golpistas, ela é inconstitucional, que está na CCJ hoje. E que o PL 2858, do jeito que está, ele é inconstitucional. A base de Bolsonaro quer acrescentar ainda que as duas decisões, presta atenção nisso aqui, gente, nossa Deus, que as duas decisões do TSE de inelegibilidade de Bolsonaro também seja colocado nesses projetos para que derrube as duas decisões de condenação do plenário do TSE sejam derrubadas. Um projeto de lei que seja por uma proposta de emenda à Constituição, derrubar uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral? Não existe isso. Isso é golpe. Não existe isso. Isso é absolutamente inconstitucional. E pior do que isso, eles querem colocar também a previsão que a multa que Bolsonaro sofreu de 600 e poucos mil reais e o vice dele, o general Braga Neto, pela Justiça Eleitoral, pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro 400 e pouco e o Braga Neto 200 e poucos mil, também caia. Isso é um assinte. Isso é, na minha opinião, muito para além de ser uma tentativa de golpe, né? Inconstitucional, é uma tentativa de golpe. Isso é absolutamente inconstitucional.
Agora, você me pergunta assim: "Andréia, tá bom, o que que seria constitucional? O que que o Congresso Nacional poderia fazer um projeto de lei ou um projeto não precisa de projeto de emenda não, um projeto de lei já daria. O que que o Congresso poderia fazer dentro de um projeto de lei que você entende que seria constitucional em relação aos golpistas do dia 8 de janeiro?" Eu vou te explicar isso dentro do campo constitucional, não é a minha opinião. A minha opinião é que continue do jeito que está e todos sejam responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Mas o que que eles poderiam fazer, um projeto de lei que seria constitucional? Vou ensinar vocês. Poderia estabelecer o seguinte: o crime de dano ao patrimônio público e o crime de dano ao patrimônio tombado poderia ser perdoado. Preste atenção no que eu vou falar. Dentro do aspecto de crime, não ser crime. O ressarcimento ao dano não pode ser perdoado. São coisas separadas. O crime de dano ao patrimônio tombado e o crime do dano ao patrimônio, o dano qualificado ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado, pode ser perdoado. Por meio de lei, Andréa, pode? Pode. O prejuízo não pode ser perdoado. Aquela parte de ressarcimento ao erário, ressarcimento aos cofres públicos do dano causado, isso não pode ser perdoado. Mas a pena, detenção, pena, prisão de tanto e tanto anos por esses 2 crimes pode ser perdoado por meio de projeto de lei, ponto. Seria inconstitucional? Não seria. Mas os crimes de organização criminosa, de tentativa de golpe de Estado e de atentado violento à abolição do Estado democrático de direito, não pode ser perdoado por projeto de lei, nem por projeto de emenda à Constituição, e nem o próprio Supremo Tribunal Federal poderia perdoar. E nem Lula, com o poder que ele tem de estabelecer indulto, graça, anistia, ele não poderia perdoar esses crimes. Logo, a minha visão sobre tudo isso. Arthur Lira, ele desconstituiu aqui, ó, todo o debate sobre o PL 2858 que estabeleceria uma anistia. E disse que vai criar uma comissão especial para debater tecnicamente o que pode ser feito em relação à anistia ou não dos golpistas. Eles vão fazer isso que eu estou a te dizer. Essa é a minha percepção. Se eles forem usar do critério de tecnicidade dentro do campo judicial e dentro do campo político daquilo que é possível, eles irão estabelecer um projeto de lei que vai estabelecer o perdão para os crimes de dano qualificado ao patrimônio público, não vai ter pena aqui, só o ressarcimento ao erário, e o perdão do crime de dano ao patrimônio tombado. Não vai ter pena, só o ressarcimento, que não pode ser perdoado. Ressarcimento não pode ser perdoado. Os outros crimes, organização criminosa, atentado de golpe de Estado e a tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, não tem como perdoar. Nem por meio de lei, nem por meio da Constituição e nem por meio de um decreto do presidente da República. Se for usar a técnica judicial dentro do campo de permissividade que a Constituição Federal abarca, será isso que será estabelecido.
Isso significa dizer o quê, Andréia? Que Bolsonaro continuará sendo responsável pela tentativa de golpe e pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, como o autor intelectual, se não até mesmo financiador, se a Polícia Federal encontrar as provas necessárias para essa responsabilização. Pegou o código? E eu acredito que vai caminhar nesse sentido, porque as pessoas estão sendo condenadas por 5 crimes em relação ao 8 de janeiro. Organização criminosa, que não tem perdão, não é possível. Tentativa de golpe, não é possível, perdão. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não é possível. Agora, dano ao patrimônio público, a parte criminal pode ser perdoada, ressarcimento não é perdoado. E dano ao patrimônio tombado pode ser perdoado a parte criminal, a parte de ressarcimento, não. Isso é o máximo que se consegue, conforme a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais. Ponto. E acredito que será nesse sentido que Arthur Lira vai agir com essa comissão especial que ele vai montar. Agora, claro que, a partir disso, com o jogo de palavras que ele deve ter usado, os bolsonaristas entendem como eles querem entender. Como, por exemplo, Lira vai ajudar os golpistas. A pergunta é: qual golpista? Os cabeças não poderão ser ajudados. Não tem jeito. Tá bom, meu querido? É importante fazer esse esclarecimento para a gente entender. Quando as coisas começarem a acontecer, se elas acontecerem de forma correta, vai ser nesse caminho. Agora, essa não é a minha opinião. Eu não vou. Eu sei, mas não é a minha opinião. Porque o risco social de tudo que nós passamos foi muito grande, como eu expliquei bem no início da live. Então, eu acho que não poderia haver nenhum tipo de flexibilização. Mas pelo andar da carruagem, eu acho que eles vão caminhar a partir desse dessa explicação e do campo possível dentro do ambiente constitucional legal. E aqui, o Procurador-Geral da República, pela postura que ele está tendo, acredito que ele vai ser até concorde e vai aceitar esse tipo de situação. Acredito que ficará a resignação absoluta de Alexandre de Moraes, mas faz parte da democracia, se a maioria assim entender. Tá bom? É nesse campo. E o Supremo Tribunal Federal, nesse sentido que eu falei, pode manter a constitucionalidade de uma PEC ou de um projeto de lei nesses termos que eu falei. Fora disso, será inconstitucional. Agora, essa outra situação aqui, não tem como. Essa outra situação é outro escândalo que poucas pessoas falam, que é o dinheiro das emendas secretas, as emendas PIX, que Flávio Dino mandou suspender o pagamento e que essa decisão foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Aqui não vai ter perdão, não. Aqui não tem como ter perdão. E a penúltima reunião que teve, eu li a ata. Da última eu não li a ata, eu não tive acesso à ata. Mas da penúltima eu li a ata, em que Flávio Dino novamente cobra do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e de Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados Federais, a lista de todos os deputados, de todos os senadores que receberam dinheiro de emenda do relator, que eles passaram a ser a emenda PIX, para facilitar ainda mais o pagamento, onde não tem transparência e rastreabilidade, ou seja, não se sabe para quem foi o dinheiro, quanto foi e com o que foi gasto esse dinheiro lá na ponta. Porque esse dinheiro das emendas, que o parlamento tem direito, é para que cada parlamentar, segundo a sua cota, envie esse dinheiro para
o interesse público para ser gasto na construção de uma escola, para ser dado, por exemplo, para uma Santa Casa de Misericórdia, para a saúde, para fazer uma creche, para fazer uma quadra de futebol para a comunidade, para asfaltar, para ajudar o município, especialmente, ou até mesmo o estado, em algum serviço público ou alguma situação de interesse público, onde todos nós temos o direito de saber para quem foi, quanto foi e com que foi gasto. E essas emendas PIX, que era a emenda do relator, que Rosa Weber lá atrás disse que não podia ser pago, aí eles mudaram o nome, passaram a ser tal de emenda PIX, mas é a mesma emenda. Não tem essa transparência. Flávio Dino, na penúltima reunião, cobrou novamente. Eu quero o nome, a lista de todo senador e de todo deputado federal que recebeu emendas. E quero que ele coloque quanto que ele recebeu de emenda, para onde foi esse dinheiro que ele recebeu e com que foi gasto esse dinheiro lá no município XY ou estado XY que ele mandou o dinheiro. Eu quero essa lista de todos. Aí os advogados que estavam lá, os advogados da Câmara e do Senado Federal, falou que alguns deputados e alguns senadores disseram que isso ocorreu o ano passado, né? A grande parte do dinheiro que foi liberado foi o ano passado. E que eles não sabem, que eles não lembram mais. Como assim? Você é deputado federal, você é senador. Todo o dinheiro que você pega, você tem que prestar conta. Aí você recebe 5 milhões, por exemplo, de emenda PIX. Aí você tem que pegar esse dinheiro, prestar contas, naturalmente. Só que a farra estava tão grande que tem deputado e senador dizendo que não se lembra para onde foi que ele mandou o dinheiro, para que ele foi gasto. Porque quando você recebe um dinheiro público, você tem que colocar: recebi tanto, data tal, da fonte tal, e esse dinheiro vai ser revestido para tal, para gasto tal e tal e tal e tal. Você prestar conta depois, você vai ter que prestar conta. É dinheiro público. Não é dinheiro da farra, não. Não é dinheiro de gastar da farra de sexta-feira, não. Onde é dinheiro seu, você gasta do jeito que você quiser. É dinheiro público. Aí tá lá, eu li na ata, que a defesa lá, os advogados do Congresso Nacional, tem uns que falaram, tem deputado e senador que falou que não lembra. Aí Flávio Dino falou assim, fala para ele fazer esse documento então e passar para cá. Colocando o nome dele e dizendo que não lembra. Por quê? Aí Flávio Dino falou, porque todos esses relatórios, preenchidos ou não, todos serão passados para a Polícia Federal, porque eu quero saber se esse dinheiro chegou lá onde ele disse que chegou. Por exemplo, teve o deputado que apresentou lá e falou que recebeu 5 milhões, que mandou para o município X, que parte foi para Santa Casa de Misericórdia, que era para Santa Casa de Misericórdia, e a outra parte lá era para 3 escolas, para fazer uma reforma, a outra fazer uma quadra e a outra fazer um parquinho. Todos vão para a Polícia Federal. Polícia Federal vai lá nessa escola, vê se foi feita a quadra, vê se foi feito o parquinho, vai lá na Santa Casa de Misericórdia. Prestação de contas, por favor, Santa Casa de Misericórdia. O deputado tal falou que mandou 3 milhões para cá. Tem o dinheiro aí no caixa? Me dá o recibo, por favor, me dá o comprovante. Não vai ter perdão. Flávio Dino está lá na ata. E ele falou: eu quero a lista de todos. E eu vou mandar para a Polícia Federal verificar para ver se não houve desvios. Foi essa a palavra, desvios do dinheiro. Então, isso aqui vai pegar. E agora, diante desse contexto, em relação a Alexandre de Moraes e Bolsonaro e anistia, e em relação a Flávio Dino, a Lira, emendas secretas, mamata, bufunfa, milhões, bilhões, aliás, é bilhões de reais, eu quero que você perceba o contexto. Por que que eles estão aprovando pacotes anti-STF? É porque o Supremo é comunista? Ai, é porque o Supremo está perseguindo o pobre coitado do golpista, o outro lá, o deputado. Ai, é porque o Supremo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
É porque o Supremo está mexendo como nunca mexeu com cachorro grande. E não é milhões, é é bilhões de reais, ladeira abaixo, onde não se sabe para onde foi, com que foi gasto, e nem para quem foi. Percebeu? Pega o código, pega o código. Não vai ter perdão. E é por isso tanto ataque em relação ao Supremo Tribunal Federal. Aí da outra banda, com milhões não, bilhões indo pro ralo, que ninguém sabe para onde foi, quanto foi, com que foi gasto, tem a outra debandada, apontando o dedo para Lula e falando que Lula tem que diminuir a dívida pública. Como? Como que Lula diminui a dívida pública? Se quase 50% do orçamento vai para a elite dos bilionários do Brasil, só com pagamento dos juros da dívida pública, que vai para a elite brasileira que recebe esse dinheiro, que o Banco Central, que foi aprovada a sua independência no governo Bolsonaro, hoje é independente, verdade, do governo federal e do povo, mas continua subserviente e absolutamente dependente dessa elite brasileira que manipula e usa o Banco Central ao seu bel prazer. Tanto que o Banco Central vai aumentar os juros de novo. Aí eu vou te repetir de novo. Como que Lula paga os juros da dívida? Diminui a dívida pública? Se quase 50% é sequestrada, graças ao Banco Central, pela elite brasileira com pagamento de juros. E se quase a outra metade foi surrupiada, vou usar esse termo, foi surrupiada pelo Congresso Nacional para dar dinheiro de emenda para parlamentar. Foi tanto dinheiro que eles perderam as estribeiras e muitos não terão nem como prestar contas, dentro do contexto que eu falei do Flávio Dino. Quase a metade vai para pagar juros da dívida para a elite brasileira, uma grande parte foi tudo sequestrado para pagar emenda para deputado e senador, e ressaltando, o Congresso não tem responsabilidade com administrar o Brasil. Não tem responsabilidade de executar um programa de governo. Essa responsabilidade de administrar é do executivo. Como que o executivo vai fazer isso se for retirado dinheiro dele? A Globo News ficou quase 2 horas agora falando da dívida pública, que Lula tem que cortar gastos. Aí ela só fala em cortar no BPC, tirar do idoso com 65 anos ou mais que não tem nem o que comer, tirar do deficiente físico ou mental que não tem condições para o trabalho e é pobre. Ou então, eles falou também tirar do abono salarial, reduzir pela metade o pagamento do abono salarial, ou seja, você que tem direito do abono salarial, você não teria mais, mudando um requisito lá, que é a questão da renda. Hoje, para você receber o abono salarial, dentre outros requisitos, você precisa ter uma renda mensal de no máximo 2 salários mínimos. Aí eles falaram, vamos diminuir para um salário mínimo. Ou então, acabar com o seguro-desemprego. Jogando toda a classe média, que eu falei para vocês, fazendo as teses maravilhosas para enganar o povo, ficando lá 2 horas fazendo a lavagem mental no pobre coitado, porque daqui a pouco o pobre, o trabalhador, vai enfiar a mão no bolso e vai falar: você quer troco? Toma, pode ficar para você. Então, você está chorando tanto que toma, eu tô me sentindo até culpado pela dívida do governo agora. E ninguém fala em reforma política. Ninguém fala das isenções, subvenções bilionárias dadas para a elite brasileira de pagamento de tributos. Ninguém fala das imunidades tributárias, que eu já expliquei para vocês, 2 instituições que menos paga tributo no Brasil é entidades religiosas e o agro.
Reforma política, nunca, ninguém nem fala. E novamente estão pressionando Lula para Lula tirar do pobre. Ah, o aposentado, né? Um salário mínimo. Nossa, você está ganhando muito bem. Um salário mínimo. Nossa, ó. Aí, Ivan Valente, presta atenção para você entender isso aqui, gente. Ivan Valente, deputado federal do PSOL, ontem estava sendo discutido lá na Câmara de Deputados Federais a reforma tributária, né? Regulamentação, reforma tributária e tal e coisa. Aí Ivan Valente colocou um destaque, que é uma emenda para aqui, ó, taxar as grandes fortunas do Brasil, cobrar tributo das grandes fortunas, ou seja, a pessoa que tem ali um passivo, né, um dinheiro ali que ele tá ali, que ele nem precisa usar, de 10 milhões ou mais, tá lá no banco, ele só tá ganhando com juros altos de jeito do Banco Central, não precisa nem trabalhar. Quem tem 10 milhões, deixa o dinheiro nos juros, que ele recebe ali todo mês uma pancada de milhares de reais sem fazer nada. Aí o Ivan Valente, então, falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos respeitar o que está na Constituição Federal desde 1988. Está lá na Constituição Federal. Os tributos federais. Imposto sobre movimentação financeira, imposto sobre propriedade rural, imposto sobre exportação, sobre importação, imposto de renda, e está lá, imposto sobre grandes fortunas, desde 1988. E o que precisava fazer, André? Só regulamentar, fazer uma lei complementar, para não ter problema, faz uma lei complementar, coloca as especificidades, como seria esse imposto sobre grandes fortunas e pronto. Estaria regulamentado. Nunca regulamentaram. Eu expliquei ontem para vocês que uma reforma tributária, aprovar a PEC, a proposta de emenda à Constituição, é uma grande vitória. Mas se não houver a regulamentação das suas especificidades, é letra morta. Não tem como ela ser trazida à realidade dentro dos fatos sociais do nosso dia a dia. E isso aqui, ó, desde 1988 está lá, previsto, imposto de competência federal, imposto sobre grandes fortunas, conforme regulamentação. A regulamentação nunca veio. A lei regulamentando nunca veio, ou seja, nunca criaram esse imposto aqui. Aí o Ivan Valente, aproveitando que estava debatendo ali a reforma tributária, tal e coisa, falou, eu botei um destaque, que é uma emenda. Vamos ver aqui se vai ser aprovada. Para criar exatamente o imposto sobre grandes fortunas. Quem tivesse 10 milhões, lá ó, 10 milhões lá ó, só rendendo, sem trabalhar, sem gerar emprego, sem nada, vai pagar um imposto X, que não vai fazer nem cócegas. Ele não vai nem sentir. Só o juro que ele ganha já paga o imposto, ainda sobra dinheiro para ele. Não vai nem sentir. Aí Ivan Valente propôs. Foi aprovado, André? Vou colocar a fala do Ivan para a gente entender direitinho, tudo. Aqui. Enquanto isso, a culpa é do pobre, viu? Por tudo que está acontecendo, a culpa é do pobre. De uma questão da Constituição. Está lá no artigo da Constituição que só falta regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Ele está lá, só faltava regulamentar desde 88. E o que está acontecendo? Que vários projetos foram apresentados. Isso é no tempo do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? O último foi do deputado Pedro Kizai, assinado por 55 parlamentares, inclusive esse que vos fala. E eu acho que é hora da gente discutir a desigualdade, a justiça tributária e a justiça fiscal, que implica em justiça social. Então, o Brasil tem que dar um exemplo. Vários países do mundo, como a Suíça, vários países do mundo, como a Espanha, a Colômbia, aqui na América Latina, tem taxação de grandes fortunas. Aqueles que recuaram, como na França, entende? Agora estão instituindo novamente o imposto sobre grandes fortunas, porque isso daria uma folga aqui no Brasil de mais de 70 bilhões para... Isso não é aumento de imposto, porque isso vai acontecer na reforma adiante da renda. Por isso, presidente,
nós apresentamos a proposta de 10 milhões em diante, 0,5% até 40 milhões, de 1% para 40 a 80 milhões e 1,5% acima de 80 milhões. Então, aqui, eu acho que aqui nós estamos fazendo justiça fiscal, justiça social. Quem tem no Brasil a concentração de renda que existe no Brasil chama atenção e é necessário fazer políticas públicas com esses recursos. Daí a instituição do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas. Eu peço o voto de todos os partidos. Pronto. Aí você me pergunta, André, foi aprovado? O que você acha? Eu já falei, a maioria no Congresso Nacional é representado por duas bancadas. A bancada maior hoje no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados Federais quanto no Senado Federal, é do agro. Grande parte da elite brasileira, do 1% da elite brasileira, que tem quase 70% de toda a riqueza do Brasil, vou repetir, 1% da população brasileira tem quase 70% de toda a riqueza do Brasil é concentrada em cima desse 1%, é a elite brasileira. Grande parte dessa elite brasileira está representada pelo agro, que mata e que não é pop. E a maior bancada hoje no Congresso Nacional é do agro. A segunda maior bancada, Andréia, dentro do Congresso Nacional, é evangélica. Aí eu te pergunto, você acha que foi aprovado? Não foi. Você viu o discurso lá do líder do PL, viu o discurso do Podemos, um discurso de um monte de gente falando: mas se houver a aprovação, né, desse projeto para imposto de grandes fortunas, aí os bilionários, milionários no Brasil vão embora do Brasil. Mas se for assim, então, nunca vai ter? Deixa eles embora. Se lasque pra lá. E pronto, acabou. Agora, se tiver empresa aqui, se tiver negócios aqui, vai ter que pagar. Mas não, né? Aí vem os discursos muito bem elaborados pela classe média, que é serviçal da elite, né? Para enganar as massas e tal e coisa. Aí a elite é protegida. E o pobre, quando nasce, paga tributo, quando para viver paga tributo, quando morre paga tributo de tudo quanto é jeito. E o rico é ali, ó, protegido. Até quando? E aqui, ó, o placar. Sim, 136 e não 262, do total de 398 deputados federais. 399, né? Então, meu querido, é uma vergonha. E tem um monte de pobre falando isso, justificando. Ai, não, mas se taxar o rico vai sair do Brasil. Saia. Sai, ué. Sai do Brasil. Construiu toda a riqueza dele aqui, ganha toda a riqueza dele aqui. Sai, vai embora. Gente, ou a gente parte realmente para tentar mudar um pouco dessa desigualdade social, desse racismo social entre nós, ou então nós estamos lascados. A desigualdade nunca vai diminuir. Principalmente quando eles sequestram o orçamento e deixam Lula na situação difícil que está. Agora, eu já falei também, isso é estratégia política. Eles querem porque querem que Lula toque em direito do povo e dos mais vulneráveis. Para quê? Para queimar Lula no pleito eleitoral de 2026. Não se engane. Não é só porque a elite quer mais do orçamento, não é só isso não. Tem a situação política também. Eles não querem Lula em 2026. E para que Lula consiga se estabelecer e conseguir reeleger ou reeleger aquele que ele indicar como seu sucessor, ele vai ter que compor mais ainda com o centro.
abrir mais espaço para o centro, porque foi o grande vitorioso no pleito eleitoral agora. Então, é complicado, muito difícil a situação que o governo federal passa. Mas eu acredito, e a minha esperança é exatamente a inteligência, a expertise e a capacidade de Lula diante do contexto político, econômico e social. E aquilo que ele pode fazer, ele faz para atender os mais vulneráveis. E ele hoje nada contra a maré. A maré é todas essas forças ali em cima de Lula para ele tirar direito dos mais vulneráveis. É uma situação muito complicada. Mas eu acredito na inteligência de Lula. E mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal, a partir do posicionamento firme em relação às emendas PIX, de certa forma faz pressão também sobre o parlamento. E Flávio Dino, eu mostrei ontem para vocês, ele falou que a partir do ano que vem eles vão adentrar em relação ao valor que o Congresso Nacional está passando para si, tirando ali, invadindo a competência e a capacidade de governar do executivo a partir do momento que tira recurso e dinheiro de quem tem que executar, de quem tem que administrar, que é o governo federal. E ele falou que isso também tem que ser encarado pelo Supremo Tribunal Federal e o será a partir do ano que vem, essa situação também. Por quê? Isso sim é invasão de competência. Porque não adianta você me falar, por exemplo, eu sou presidente da empresa. Não adianta você falar, André, você tem o poder da caneta e você tem o poder de administrar tudo. Como se eu não tenho recurso? Se a diretoria da empresa me tira o recurso, como que eu vou administrar? Como que eu tenho a caneta? Como que eu vou fazer? Como que eu vou executar? Não tem jeito. E é isso que o parlamento fez com Lula. É um tipo de golpe. É o golpe orçamentário. Complicado. Meu querido, olha aqui, ó. Ontem nós debatemos e conversamos aqui sobre o processo que está ali na Câmara de Deputados Federais, na Comissão de Ética, que visa ali e busca cassar o mandato do deputado federal Glauber Braga. Gente, foi humilhante. O MBL foi exposto, foi humilhante. Kim Kitaguiri, se ele pudesse correr e fugir daquela sessão, ele fugia da comissão ontem, porque foi exposto. Foi assim, ó, vexatório. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. E Glauber Braga falou aqui sobre essa situação, sobre ontem. Enquanto ele fala, já coloca aí, ó, Glauber fica. Lira sai, porque a gente sabe que Lira está por detrás de toda essa situação. Vamos ver aqui, Glauber falando. Gente, Glauber por aqui, aproximadamente 5 horas no Conselho de Ética hoje. E hoje é um dia de vitória, porque aquela sessão para o MBL foi um horror para eles, porque ficou demonstrado o que é o MBL, o que são os seus agentes, quem eles abrigam dentro do MBL. A gente vai mostrando para vocês, você que não acompanhou ao vivo, nós vamos colocando para vocês o que aconteceu lá. Eu não tenho dúvida que hoje eles saem arrependidos dessa representação e, mais do que isso, saem com medo das consequências que o MBL vai ter que responder por aquilo que faz e por aquilo que fez. Realmente lamentável o que é o MBL, mas eles agora precisam responder, repito, por aquilo que fazem e por aquilo que fizeram. Obrigado por toda a solidariedade de vocês, obrigado por todo mundo que foi para o Conselho de Ética, que encheu aquele espaço, que demonstrou a sua solidariedade e a sua indignação com o MBL e companhia. Muitíssimo obrigado. Vamos firmes, vamos em frente, luta que segue. É isso aí. E foi realmente vexatório para o MBL, viu? Glauber, ele é muito inteligente. Ele fazia pergunta já para pegar a pessoa. E aquele cara lá que insultou a mãe de Glauber Braga e tudo, ele vai ser representado criminalmente por falso testemunho e uma outras situações lá em que ele foi aquela caiu e voltou, né? Aquela velha história, né? O peixe é pego pela boca. E esse povo passou vergonha demais, gente. Passou vergonha. Glauber é muito preparado. E ele já sabia que ele conseguiria
contornar toda a situação. Agora, a gente não pode esquecer que Arthur Lira está por detrás disso. Tudo que anda na Câmara de Deputados Federais, assim, tudo que anda no Senado Federal, tudo que anda no TSE, tudo que anda no Supremo Tribunal Federal, ou em qualquer corte, ou em qualquer Assembleia Legislativa, ou em qualquer Câmara Municipal, só anda porque o presidente da casa dá esse andamento. Senão, não há o andamento. E essa situação do Glauber só está andando porque Arthur Lira falou que era para andar. Senão, não estava. E por que ele quer derrubar Glauber Braga? Não é porque Glauber Braga encara Arthur Lira frente a frente e não se cala para Arthur Lira. E, meu querido, está ocorrendo hoje novamente, ocorreu ontem já uma sessão do Tribunal do Júri, do julgamento de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O Ministério Público vai pedir a condenação máxima dos dois, que é mais de 84 anos de cadeia aqui, e o Tribunal do Júri continua o julgamento hoje. Vai parar só no final, viu, gente? Terminou a sessão, recolhe o jurado, que é composto por 7 cidadãos, recolhe o jurado, fica ali num quarto especial aos cuidados e vigilância do Tribunal de Justiça e das autoridades competentes, o jurado, sem contato com outras pessoas. Terminou a sessão, vai para esse local, amanheceu o dia, volta o julgamento e assim sucessivamente. E aí, até o final do julgamento, tá? Foi muito emocionante o depoimento da esposa da Marielle Franco. Ela não conseguiu nem falar direito, ela não conseguiu ficar lá, por exemplo, na hora do depoimento de Rony Lessa, o matador. Rony Lessa é muito frio, fica muito claro que realmente é um matador perigoso. Só que ele falou tudo também. Tá falando tudo, é réu confesso, tanto Rony Lessa como o Elson de Queiroz, e vão pegar ali 84 anos de cadeia no mínimo. Vai ter uma diminuição da pena, porque eles fizeram a delação, que acabou alcançando ali os mandantes, que é exatamente o deputado federal Chiquinho Brazão, que é o conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, e o delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. A partir dessa delação, eles terão uma diminuição de pena. Mas vai ser pouco, viu? Vão ficar muitos anos na cadeia, mofando pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. E essa trupe aqui, que são os mandantes, eles estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Cada um está preso numa penitenciária de segurança máxima, cada um em um estado, tamanha periculosidade desse trio aqui, ó. O julgamento do Supremo Tribunal Federal já está caminhando para o seu final. Deve findar no início do ano que vem, no máximo até o início do ano que vem, deve acabar o julgamento deles aqui, ó. Foram feitas todas as oitivas de testemunha de defesa, testemunha de acusação, a parte da defesa, a parte do Ministério Público, que no caso é o Procurador-Geral da República, e agora vai abrir-se um prazo para o pedido de diligências, para saber se o Procurador-Geral da República quer que ocorra alguma diligência a mais, ou então a defesa, para ver se ocorre alguma diligência a mais. Para depois, então, vir as alegações finais e dar o resultado final aqui, que com certeza serão condenados. Eu acredito que nessa fase aqui, a defesa do trio aqui, ó, que são os mandantes do assassinato de Marielle e Anderson Gomes, eu acredito que eles vão pedir diligência. É, André? É. Eles vão tentar ganhar tempo, porque como os três estão presos aqui, ó, preventivamente, eles conseguindo enrolar o processo e ganhar tempo, eles podem ali pedir a liberação dos presos que ainda não foram condenados para sair da cadeia. Então, o Supremo Tribunal Federal sabe desses tipos de manobra de defesa e, com certeza, já está preparado para qualquer tipo de diligência. Se a diligência não tiver um fator e um fato fundamentado com robustez, o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar nenhuma diligência, porque terá o caráter apenas protelatório, apenas para ganhar mais tempo, para enrolar o processo, para uma decisão final demorar o máximo possível, para eles tentar liberar eles da prisão preventiva, que é temporária, então preventiva, cautelar, entendeu? Mas o Supremo não vai aceitar qualquer tipo de diligência sem fundamento.
mas eu acredito que a defesa vai pedir diligência só para esse aspecto protelatório. E o Supremo não é bobo, nem o Procurador-Geral da República, tá bom? E a minha perspectiva é que, no máximo, até o início do ano que vem, ele já tenha uma sentença condenatória. Se não houver pedido de diligência nem nada, e houver um pouco da, da extensão do trabalho do Supremo Tribunal Federal, porque logo entra de recesso, né, em dezembro, pode ser que saia o julgamento até esse ano, viu? E o interessante aqui é aquilo que a gente sempre fala, que um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, a primeira coisa que ele evita, a prescrição do crime, porque é um julgamento mais rápido, uma vez que não tem uma capacidade recursal estendida. O Supremo, é a última instância. Eles poderão entrar com recurso de embargos, e o embargos, pela natureza do recurso, não tem a capacidade de, em regra, mudar o mérito da decisão. O embargo de declaração ele só é impetrado quando existe uma obscuridade, uma omissão ou uma contrariedade que a defesa não entendeu e quer uma explicação, quer saber por que isso, por que daquilo, mas não muda por si só, em regra, a decisão de mérito dada, ou seja, a decisão de condenação que acredito que virá. E pode entrar com agravo. E o agravo, assim, tentando ir para o plenário, já que quem vai julgar isso aqui é a primeira turma, composta ali por Zanin, Carmen Lúcia, a Luiz Fux, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E depois disso não tem mais recurso. Só se for para Jesus, como a gente sempre fala aqui. Jesus não vai se meter nisso. Pelo contrário, Jesus vai fazer a justiça divina. Independente da justiça humana, a justiça divina, ninguém está isento. Todo mundo, pelo contrário, está submetido. Então, meu querido, eu acredito que logo, logo virá esse resultado também. E aqui do Tribunal do Júri, também virá o resultado em breve do Tribunal de Júri. Cabe recurso, André? Cabe, mas em tese muito difícil o tribunal mudar a decisão de um tribunal do júri, tá bom? Então, o que, é que nós queremos em relação a tudo isso? Justiça, que se faça justiça e que haja, de fato e de verdade, a realização plena daquilo que nós esperamos, enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, que é a justiça. Até porque quem paga a conta somos todos nós. Através dos nossos tributos, impostos, taxas e contribuições, nós bancamos o legislativo, o judiciário e o executivo. É para que os poderes funcionem de forma verdadeiramente independente, autônoma, mas eficaz, para que traga os resultados que a sociedade precisa e exige, que é de, no mínimo, justiça, probidade e justeza. E que cada um responda segundo a sua culpabilidade e que a justiça seja plena, seja na questão das emendas secretas, seja na questão dos golpistas, seja na questão aqui de Marielle Franco e todas as outras questões que abarrotam o judiciário por uma resposta que seja justa. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, dinha. Curte a live. Se você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Se você não curte a live, o YouTube não indica para ninguém. Então, seja o meu megafone para que a gente possa alcançar mais pessoas com informação correta, não é? Nesse tempo de tanto extremismo, de tanta loucura, a gente tem que tentar um pouco de sobriedade, de racionalidade, de bom senso, de razoabilidade, não é? E é isso. Então, toca no like, deixe seu comentário. Queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica. Quem não gosta, vai se lascar. Tá fazendo perdido o que aqui? Ninguém é obrigado a ficar aqui. Agora, se ficar, senta e aprende. Ou então vai se lascar. E pronto, acabou. Porque, pelo amor de Deus, eu tô falando, tô quase desenhando. E aí eu não dou conta, aí fica difícil. Aí nós vamos ter que pedir ajuda para Jesus, porque só Jesus para salvar esse Brasil varonil. E não se esqueça, aula na sexta-feira que vem, gratuita para todo mundo. Vou falar sobre comunicação e vou lançar o meu curso que ficará aberto para inscrições por apenas 10 dias. Se prepara para participar do meu curso, vai ter um custo e muita entrega para quem quiser participar e aprender a se comunicar melhor. Tá bom, meu querido? E eu vou falar a partir da minha experiência, a partir da minha vivência, tudo que eu tive que superar, tudo que eu tive que aprender, tudo que eu tive que engolir para, de fato, de verdade, hoje ser uma grande comunicadora. E a comunicação começa com você mesmo, com quem está perto de você,
para então você poder avançar para outros ambientes. E eu vou te ensinar tudo isso e se prepara para esse aulão aqui na sexta-feira que vem, dia 8 às 17h30, meu lindo e minha linda. Bota, 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 eu vou e toca, toca, toca no like, meu lindo e minha linda. E não se preocupe, não se preocupe. Um beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.